Bom dia, eu sou Augusto Sampaio Barreto, sou aluno da disciplina MATEA 38, Projeto de Circuitos Lógicos da Universidade Federal da Bahia, no semestre letivo suplementar, e vou mostrar um pouquinho do nosso desafio do computador simulado, que foi feito no Logicim, tá? Então, para começar a explicar um pouco, o programa, vou dar uma visão geral sobre a arquitetura do computador. Então a gente tem um contador, que vai dar o passo de cada instrução que vai ser lida na memória ROM. Em seguida aqui a gente tem a memória ROM. Então essa instrução ela vai aqui ser registrada, no registrador de instrução. Ele vai aqui indicar para a gente qual a instrução que está sendo executada. Essa instrução ela vai ser decodificada, Ela tem duas partes, os 4 bits mais significativos eles vão ser a instrução efetivamente, e os 4 bits menos significativos, eles vão se referir a cada 2 bits a um endereço diferente, Então a gente vai dar uma olhadinha aqui nos subcircuitos, o decodificador de instruções, que vai pegar a instrução, os 4 bits mais significativos, como eu falei, e vai comparar, para ver se é a instrução 9, que é a instrução de adição, a instrução de adição de 2 registradores, a instrução 8, que seria de encerrar o fluxo do programa, a instrução B, de copiar um registrador para um outro, a instrução C, de copiar um acumulador, a instrução D, que seria para ler os dados que estão na memória RAM, na memória de dados, e a instrução E, que seria a última, que seria para escrever nessa memória de dados, a memória RAM, certo? Então a gente tem também o decodificador de endereço, que nada mais é do que um decodificador que vai pegar esses 2 bits e vai indicar para a gente, qual dos 4 saídas é que está sendo ativada, certo? Então voltando aqui para a nossa arquitetura, Então a gente vai ter, certo, a gente usou os túneis aqui, para facilitar o design da nossa estrutura. Então a gente vai ter a decodificação dessas instruções, como eu falei, e a decodificação desses 2 endereços. Então esse endereço ele vai sair para alimentar a memória RAM, que vai ter uma lógica aqui que dependendo se tiver a instrução de escrita ou leitura, Então a gente usou aqui uma porta NOT, mas para manter ela no modo de leitura, e se isso aqui for ativado, a instrução de escrita, a gente consegue escrever na memória RAM, certo? Por outro lado, a gente tem aqui a saída da RAM, certo? Alt RAM. Isso aqui a gente vai ver em breve, que são a saída dos registradores, certo? Então, esses registradores de memória, Então, eles podem receber uma dessas 3 entradas, que é ou a própria saída da RAM, se isso aqui estiver ativo, ou a própria saída de um desses registradores, ou a saída do acumulador, Só pode receber uma dessas instruções de cada vez, Por isso que a gente usa aqui as portas true state para controlar, Então só uma dessas 3 pode ser verdade em cada tempo, certo? Então a gente tem o conjunto dos 4 registradores que vão ser acionados, pelo endereço lá que a gente mostrou na decodificação, certo? E aí o resultado desses registradores, eles vão para um somador, que a gente está utilizando aqui, que seria a nossa unidade lógica aritmética, Mas como o nosso objetivo é apenas de calcular o perímetro de um retângulo, a gente só vai precisar aqui da operação de soma, certo? Mas se a gente precisasse fazer outras operações aritméticas, a gente podia aqui também usar o decodificador, para acioná-las, certo? Então, se a operação 9 e a instrução 9 estiver ativa, a gente vai fazer essa soma vai vir para o acumulador, e aqui a gente tem a saída do acumulador também vindo para esse túnel, certo? Acho que é importante também destacar aqui que a gente acabou usando bastante, os multiplexadores. Foram uma alternativa que a gente viu apenas de simplificação, A gente podia fazer também cada instrução dessa sendo ativa com a chave, combinando
com a chave da instrução e o endereço dela, mas ia fazer um circuito bem maior, ia acabar sendo mais poluído, né? Então isso foi uma forma que a gente viu apenas de simplificar, né? Seria perfeitamente possível, mas assim, por uma questão estética, a gente preferiu usar os multiplexadores para simplificar. Então agora falando um pouquinho agora do circuito em si, ativo, né? As instruções que a gente deu, a gente pede para fazer primeiro aqui a leitura, né, da memória RAM, dos dados que estão na posição 0 da memória RAM e armazenar no registrador 1. Depois a gente vai ler o que está na posição 2 da memória RAM e vai armazenar no registrador 2, certo? Então vai fazer a soma, né, desses dois registradores, R1 e R2. Isso aqui vai vir para o acumulador, então a gente vai copiar o resultado que está nesse acumulador para o registrador 1, copiar esse resultado que veio do acumulador 1 para o registrador 2, fazer essa soma novamente, então a gente vai ter calculado meio perímetro, vai estar somando, né? Meio mais meio, aí a gente vai achar o valor final no acumulador, vai copiar isso para o registrador 1, e vai escrever esse valor que está no registrador 1, a gente vai passar para a memória para escrever, né? E aí a gente vai ter a saída aqui sendo ativa, certo? E vai encerrar o programa, né? Mas aí a gente vai acompanhar ele só então a gente vai pôr, por exemplo, um retângulo de lados, vamos editar a memória aqui, 2 e 3, certo? Então o primeiro vai ser 2, o segundo lado vai ser 3. A gente salva o valor dessa memória RAM, certo? Deixa ele salvar. Certo. A gente conseguiu aqui editar o valor da RAM e agora a gente vai começar a executar o nosso programa ativamente, certo? Para a gente tentar entender isso. Então, o clock ele começa a pulsar, então a gente está na primeira instrução, né? Como eu falei, vai ser a instrução D0, né? Que vai ser a leitura da posição 0 da memória RAM para a posição 0, que vai ser o registrador 1 no caso. Então pronto, esse registrador 1 já está armazenando o primeiro valor, que é o valor 2, né? Então agora a gente vai fazer a leitura do segundo valor da memória RAM, né? D5, no registrador na segunda posição, né? No R2. A gente fez acumulou, né? Tem esses dois valores salvos no registrador 1 e no registrador 2. Agora a gente vai fazer essa soma, né? Do registrador 1 com o registrador 2, que seria a instrução 9 com esses dois endereços. A gente faz a soma, então a gente tem um valor de 5, né, que vem aqui para o acumulador. Então agora, como eu falei, a gente vai copiar, né, esse valor do acumulador, que no caso seria o meio perímetro, vai colocar no registrador 1 novamente, certo? Agora a gente vai copiar o valor, né, que está armazenado no registrador 1, a gente vai pôr no registrador 2 novamente, certo? Então agora a gente já tem meio perímetro em cada registrador, a gente faz a soma novamente, certo? Então como a gente tem aqui, né, A, que seria 10, então a gente está somando 2 mais 2 mais 3 mais 3, né, 6 mais 4, 10, seria o perímetro desse retângulo, então o cálculo foi certinho. Então a gente vai pegar novamente esse valor do acumulador, copiar no registrador 1 novamente, e agora a gente vai fazer a escrita disso aí na posição 3 da memória, certo? Então pronto, a gente já tem registrado agora o valor do nosso perímetro na memória RAM, já foi salvo, e aí nosso programa agora aqui é bloqueado, certo? O contador a gente não anda mais no clock.
Se a gente quiser reiniciar, a gente botou só esse botãozinho aqui para facilitar, né? Então deixa eu ativar a mão aqui. A gente pode clicar aqui. Ele deu uma travada. Mas aí a gente zeraria o contador. Pronto, zeramos nosso contador. Se a gente quiser mudar alguma coisa aqui na memória RAM, os dados, os valores, ou se precisar ler em outro registrador. Aqui a gente só usou o registrador 1 e 2, né, porque é simples, mas a gente poderia fazer as operações também com o registrador 3, registrador 4, da mesma forma, funcionaria perfeitamente, certo? Acho que o programa foi mais ou menos esse, assim, tentei dar uma explicação rápida também, para não ficar muito extenso, e acho que é isso.